igreja exatamente quando ela estava sendo desafiada por todos os lados. Galileu foi a julgamento em 1634. Com sua fama e prestígio, tornava-se impensável ir-se além da tortura ameaçadora, mas para Galileu, que entendia máquinas, isso foi suficiente. Ele abjurou publicamente o sistema copernicano do movimento planetário. Ironicamente, no futuro, nenhum cientista sério poderia negar as evidências de Galileu. O princípio da inércia, concebido por Galileu e refinado por Descartes, tornou-se a primeira lei da mecânica de Isaac Newton. No que tange à igreja, o nome de Galileu seria finalmente legalizado, mas isso levaria muito tempo. Mesmo em 1783, a controvérsia sobre Galileu estava ainda pendente. Nesse ano, o Papa João Paulo II pediu para que a discussão entre Galileu e a Igreja fosse finalmente encerrada. Ele disse: voltemos nossas mentes para um período em que haviam se desenvolvido, entre a ciência e a fé, graves incompreensões, resultado de mal-entendidos ou erros, os quais somente humilde e paciente revisão conseguiram gradual disseminação. A igreja mesma aprende pela experiência e por reflexão. E ela agora entende melhor o significado que precisa ser dado à liberdade de pesquisa. Mas naquele tempo, mesmo para um cientista famoso com um ego imperdoável, a humilhação pública não foi considerada uma punição suficiente. Considerado culpado, apesar de sua famosa retratação, Galileu passou os restantes 8 anos de sua vida sob prisão domiciliar em sua propriedade, perto de Florença. De acordo com a lenda, ao sair do tribunal, Galileu disse: "Eppure si muove." No entanto, ela se move. Galileu fez sua verdadeira reputação através de suas grandes descobertas com o telescópio. Antes disso, ele era conhecido apenas de alguns peritos. Depois dele, tornou-se famoso por toda a Europa. Ele sabia que a igreja estava incorrendo em um erro terrível ao voltar as costas a Copérnico. Mas a igreja, sob pressão dos reformadores, endureceu sua posição, atendo-se a interpretar literalmente as escrituras. Galileu era ingênuo e arrogante. Ele pensou que poderia fazer a igreja mudar de ideia através de argumentos lógicos e científicos. Isto poderia ter funcionado anteriormente, quando a igreja era intelectualmente mais flexível, mas no século XVII era improvável. Galileu fez algo ainda pior. Em lugar de escrever em latim, que apenas poucos acadêmicos entenderiam, ele escreveu em italiano, que todos podiam entender. Esse foi um desafio que a igreja não podia ignorar. Então, em 1634, ele foi julgado. Apesar de publicamente abjurar seus pontos de vista copernicanos, ele foi obrigado a passar os últimos anos de sua vida sob prisão domiciliar em sua propriedade Arcetri, perto de Florença. Quando ele morreu, seu corpo foi sepultado numa catedral, na Igreja da Sagrada Cruz, em Florença. Isto é, a maior parte de seu corpo foi sepultada lá. Eu gosto de pensar que Galileu foi um desafiante até o fim. Um de seus dedos está exposto no Museu de História da Ciência. Até a próxima vez.
Oculto na lei da inércia está o fato de que todos os movimentos são relativos. Estar um corpo em movimento ou em repouso depende estritamente do ponto de vista do observador. Yeah.